Até hoje, ninguém superou seu recorde de 4 Oscars, todos na categoria principal de melhor atuação, e ela nunca apareceu no evento para receber qualquer um deles. O curioso é que Katharine Hepburn nunca foi uma femme fatale icônica, ou virou uma diva no estilo Dietrich, Bette Davis ou Liz Taylor, e às vezes ela é até esquecida do hall das lendas do cinema. Então, como a atriz conquistou este recorde, mesmo esnobando a famigerada Academia? Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Quando Katharine Hepburn pisou em Hollywood no início dos anos 30, ela não estava precisando de dinheiro, como a maioria dos artistas e atores da época. Embora quisesse muito ser famosa, Kate veio de uma família boa da classe média, era filha de pais ativistas e foi ensinada a viver da forma como queria. Assim, quando lhe ofereceram seu primeiro contrato em Hollywood em 1932, no valor de $500, algo por volta de $11 mil hoje, ela disse não, exigiu triplo e que ainda pudesse escolher o material que quisesse. Detalhe, ela nem tinha nome, vinha do teatro e suas críticas de performances eram bem mistas. Mas Katharine teve a sorte de agradar o diretor George Cukor e estreou em Vítimas do Divórcio, logo ganhando manchetes como uma nova estrela no horizonte do cinema, pelo The Hollywood Reporter, e ela conseguiu aquele contrato do jeitinho que queria. Óbvio que não demorou a ganhar fama de arrogante e feia, afinal, ela não era uma Jean Harlow e ainda era meio fria, evitava a imprensa e gostava de usar calças, um péssimo exemplo feminino. Mas foi assim, se impondo naquele mundo cheio de produtores e homens poderosos, que ela conseguiu furtar um papel que seria de Constance Bennett em Manhã de Glória, de 1933. E foi por este filme, logo em seu terceiro, que ela recebeu sua primeira indicação à estatueta da Academia e venceu logo de primeira. Tendo conseguido tal status tão desejado rapidamente aos 26 anos, qualquer outra em sua posição não teria desperdiçado a chance de aparecer no evento. Mas Katharine não compareceu, só disse ter ficado emocionada. Claro, o Oscar ainda não era aquele mega evento que é hoje, e não fazia nem 5 anos que existia, e a própria atriz disse que deve ter recebido só uns 5 votos. Mas óbvio que ninguém imaginava que ela faria disso uma tradição, e não apareceria nunca mais, sob nenhuma das 12 indicações que ela recebeu na vida. Mas por que Katharine Hepburn levou aquele primeiro Oscar, e tão rápido? Bem, em Manhã de Glória, ela é uma aspirante artista de uma cidade pequena, que sonha em fazer sucesso nos teatros, e um dia embriagada, serve monólogos shakespearianos, e no final troca o amor pela fama. E nem é preciso dizer mais para saber que isso é a cara da Academia, só que havia outros motivos. A Katharine Hepburn concorria esse Oscar com May Robson por Dama por um Dia e Diana Wynard por Cavalgada, só que nenhuma dessas atrizes eram americanas. A May era australiana e a Diana era inglesa. Mas o que isso tem a ver, já que elas foram indicadas mesmo assim? Bem, os Estados Unidos nesse período passavam justamente pela Grande Depressão Econômica, causada pela quebra da Bolsa de Valores de 29, uma recessão que levou milhares à fome e à pobreza. Para levantar a moral do povo, foi preciso que o cinema criasse fantasias de escape, enquanto Hollywood fabricou ídolos, modelos e inspirações de vida que precisavam ser americanos. Embora houvesse, claro, exceções, como a canadense Marie Dressler, que venceu o Oscar em 32, e a alemã Louise Heine, que venceu o Oscar por 2 anos consecutivos, em 37 e 38, e Vivien Leigh por E o Vento Levou, em 39, que era uma britânica nascida na Índia, sem falar que Hollywood era bem vira-lata dos britânicos, então eles estavam sempre por lá. Mas Katharine Hepburn simbolizou algo pelo qual a Hollywood clássica seria lembrada para sempre: seu sotaque. They take me for English sometimes too, but I can tell you the real thing right off. I mean, of course, they take me for English at home, where they think you're either English or affected if you try to speak properly. Se você já viu muitos filmes hollywoodianos dessa época na língua original, sabe que eles tinham um jeito bem peculiar de falar, e embora pareça ser um modo de falar dessa época,
Não era. Aquilo era um sotaque inventado por Hollywood, mais tarde apelidado de inglês transatlântico. Ou seja, era um inglês que não pertencia a nenhum continente, nem americano, nem europeu. E era uma mistura de inglês britânico com uma variedade teatral, às vezes ensinada nas escolas por ter uma dicção bem clara, enfática, às vezes exagerada, mas a fim de não engolir palavras e ser de fácil entendimento. Então era um inglês também visto como aristocrático. E se havia uma coisa que Hollywood sonhava em ser, era ser aristocrática. Os seus atores desse período queriam a todo custo parecer da elite, então isso incluía abraçar um sotaque que nem existia. E adivinha quem encarnou bastante esse sotaque? A Katharine Hepburn. Mesmo quando o sotaque se perdeu depois lá da Segunda Guerra Mundial, ela continuou a usá-lo, bem como alguns poucos atores como a Bette Davis e o Cary Grant. Sem falar que com a vinda de filmes com som, Hollywood procurou nos teatros atores menos caricatos que aqueles do cinema mudo, e pessoas como Katharine representavam essa nova leva de atuação. Assim, seu primeiro Oscar por Manhãs de Glória era uma espécie de boas-vindas do cinema. Basta conferir como as vencedoras anteriores a Katharine vinham do cinema mudo, como Helen Hayes, Norma Shearer e a própria Mary Pickford, enquanto as vencedoras pós-Kate já eram atrizes que vinham do teatro, Claudette Colbert e Bette Davis. Aquele Oscar de 33, então, era um incentivo para o povo do teatro vir para Hollywood. Após todo esse começo meteórico e promissor, levou nada menos que 34 anos até que Katharine Hepburn levasse seu segundo Oscar por melhor atriz. Sim, literalmente uma vida. Mas nesse meio tempo, ela ainda ganhou 8 indicações ao prêmio, e a segunda foi logo depois da primeira, em 1936, por Alice Adams. Neste filme, Kate faz uma alpinista social ansiosa para entrar no mundo dos ricos, sendo da classe trabalhadora, um tema que sempre teve apelo ao público. Com esse filme, ela se tornou a queridinha em seu país e dizem que foi a segunda mais votada ao Oscar. Só teve um probleminha. Bem nesse ano de 36, a Academia precisou compensar a Bette Davis por tê-la esnobado no ano anterior por Escravos do Desejo, de 34. A própria Bette Davis disse que a Katharine merecia muito mais aquele Oscar, e se quiser entender esse babado, que realmente foi uma grande confusão do Oscar na época, confira o nosso vídeo sobre o impacto da Bette Davis. Mas, se não ficou claro até agora, sim, o Oscar raramente foi sobre talento e talvez sempre foi mais sobre compensação, negócios e política. E as vitórias e perdas da Katharine Hepburn são bons exemplos disso. Em 1941, ela concorreu de novo a um Oscar contra Bette Davis por A Carta e contra John Fontaine por Rebecca e Matt Scott por Nossa Cidade. E o filme dela, Núpcias de Escândalo, foi o segundo maior sucesso depois de Rebecca, sobre o qual já temos um vídeo. Só que todas as 4 atrizes perderam para Ginger Rogers por Kitty Foyle. Os motivos? O mundo já vivia a Segunda Guerra e com os homens lutando, as mulheres foram chamadas para as fábricas e a personagem de Ginger representava melhor o ideal de mulher do período, a trabalhadora. Enquanto isso, Kate fazia uma socialite numa comédia, John Fontaine uma songamonga, e Bette já começa A Carta, matando um cara a tiros. Então, não tinha como não ser de Ginger Rogers. O curioso é que o papel de Ginger foi recusado, adivinhem, por Katharine Hepburn. E quando Katharine foi indicada pela 4ª vez por melhor atriz em 43, ela perdeu para Greig Garson por Rosa da Esperança, nada menos que o primeiro filme centrado na Segunda Guerra a ganhar o prêmio de melhor filme. Sim, começando toda essa queda de Hollywood por filmes de Segunda Guerra Mundial. E olha que na época Kate concorreu pelo sucesso A Mulher do Dia, onde fez uma feminista que sabe de tudo, humilhada apenas na cozinha. Depois disso, já aos 40 anos, a atriz abraçou a caixinha de mulher madura, algo ousado para as telonas da época, quando estúdios já colocavam de escanteio atrizes assim que elas faziam 30 anos. Mas assim Kate conseguiu sua 5ª indicação a uma estatueta por Uma Aventura na África, de 51, com Humphrey Bogart, onde ela e as demais perderam para Vivien Leigh em Um Bonde Chamado Desejo, e sua interpretação de Blanche DuBois, difícil de competir. Nos anos 50, por sinal, Hollywood já tinha mudado bastante e o pós-guerra trouxe justamente um interesse pelo estrangeiro.
Com a Europa se recuperando da guerra, os Estados Unidos puderam enfim iniciar seu plano de dominação imperialista e os filmes foram usados como arma. Em 56 e 57, Katharine Hepburn foi indicada 2 vezes seguidas por melhor atriz e por papéis semelhantes. Em Quando o Coração Floresce, de 55, ela é uma solteirona de férias que se apaixona por um italiano bonitão. E em Lágrimas do Céu, de 56, ela de novo é uma mulher de meia idade que sofre por um amor não correspondido por um xerife e se vê balançada também por um vigarista feito por Burt Lancaster, o que é obviamente compreensível. Mas nessas 2 ocasiões, as vencedoras do Oscar foram europeias. A italiana Anna Magnani em 56 por Rosa Tatuada e em 57 a sueca Ingrid Bergman por Anastácia, um filme com Yul Brynner sobre a história da princesa russa perdida. Sem contar que isso marcava o retorno de Ingrid após ela ser excomungada de Hollywood por fugir grávida do diretor Roberto Rossellini 5 anos antes. Novamente, política e compensação. Já em 1960, a Katharine Hepburn foi derrotada por uma francesa, Simone Signoret, por Almas em Leilão, um filme britânico que se passa no pós-guerra, num drama de pia de cozinha. Nós já temos um vídeo só falando um pouco sobre esse gênero, confiram lá. A questão é que Almas em Leilão é tido como um filme que mudou o cinema britânico e foi o primeiro da nova onda britânica de dramas cinematográficos de realismo de pia de cozinha, um gênero mais cru, jovem, do dia a dia e oposto àqueles dramas teatrais exacerbados da geração anterior. E Katharine concorria ao Oscar justamente por De Repente no Último Verão, um dramalhão com conotações homossexuais, baseado numa peça teatral de Tennessee Williams. Era um sinal de que Hollywood queria provar que tentava acompanhar seu tempo. Oi, se você chegou até aqui e curte nosso trabalho, considere apoiar o Sociocrônica lá no Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os valores estão a partir de R$5 e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do canal. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Pensa aí com carinho, muito obrigado pela atenção. Agora vamos continuar o vídeo. Ainda no início da década de 60, a Katharine foi indicada pela 9ª vez e de novo concorrendo contra a Bette Davis, esta por nada menos que o que terá acontecido a Baby Jane. Foi a 10ª e última indicação da Bette Davis e se quiser saber por que ela perdeu, confira o nosso vídeo sobre a Baby Jane. Kate, por sua vez, concorria pelo filme Longa Jornada Noite Adentro, um drama familiar baseado numa peça de teatro que lhe trouxe muitos elogios, mas todas elas perderam para Anne Bancroft, no biográfico O Milagre de Anne Sullivan. Lembram que o primeiro Oscar da Katharine lá em 33 foi uma forma de trazer atores do teatro para Hollywood? Acontece que em 60, Hollywood tentava de novo dar as boas-vindas a um outro estilo de ator, atores do método, que é aquela técnica que consiste em deixar sua performance mais intensa após acessar suas próprias emoções e experiências pessoais. O método ficou muito popular graças a Marlon Brando e Montgomery Clift. Com a televisão agora disputando o público, era preciso trazer carne nova e atual. E lá estava Anne Bancroft, de 30 anos, vendando seus olhos de verdade para conseguir atuar como uma professora cega, depois de ter estudado o método com Herbert Berghoff, simplesmente um dos fundadores da Actors Studio, em 1947. Escola de atuação de Marlon Brando e Montgomery Clift. Sem falar que em 63, Kate e Bette eram as únicas cinquentonas ali das 5 indicadas, coisa que a mídia adorava ressaltar. E dar o Oscar a uma das outras 3 era sinônimo de uma nova era vindo. Só que o resto dos anos 60 trouxe grandes mudanças sociais e culturais. E foi só aí, já aos 60 anos de idade, que a Katharine Hepburn enfim bateu aquele recorde. Em dezembro de 67, ela estreia em Adivinhe Quem Vem para Jantar, um dos poucos filmes da época a abordar o tema do casamento interracial de forma positiva, já que isso era proibido no país. O curioso é que 6 meses antes do filme sair, essa lei anti-miscigenação foi derrubada nos Estados Unidos.
Outro fator crucial foi que 4 meses após a estreia do filme, o Martin Luther King foi assassinado, um dos líderes mais importantes do movimento pelos direitos civis negros no país deles. Detalhe: 4 dias após a morte de Luther King, houve o 40º evento do Oscar, onde, adivinhem quem vem para jantar, concorria simplesmente a 10 Oscars. Mas vale lembrar que isso não quer dizer que um evento como o Oscar se importasse tanto assim com o racismo no próprio país. Isso seria esperar muito deles na época, pois até hoje pouca coisa mudou. Talvez o que tenha pesado na balança foi a morte de um dos protagonistas do filme e uma das lendas da atuação deles, Spencer Tracy. Spencer ficou muito doente nas gravações e faleceu assim que o filme foi concluído, em junho de 67. Acontece que Spencer e Catherine, juntos e separados, eram 2 cânones estadunidenses, que fizeram 9 filmes juntos e a grande maioria sucessos. Sem falar que até hoje acham que os 2 foram um dos maiores casais românticos da 7ª arte. Ou seja, não é difícil imaginar os votantes do Oscar agraciando a Katharine Hepburn, que na visão deles era quase uma viúva de 60 anos que talvez não recebesse outra indicação. E vale ressaltar que mesmo assim a atriz não compareceu ao evento. Quem anunciou o prêmio foi Sidney Poitier, sua co-estrela no filme, e quem recebeu a estatueta foi o diretor George Cukor, que falou que ela devia estar muito agradecida. Mas Kate os surpreenderia levando outro bendito Oscar, logo no ano seguinte. Em 1969, a Catherine foi uma das envolvidas num dos 2 únicos empates da história de todos os Oscars até hoje. Em 1932, o Fredric Martin liderou a votação por apenas 1 voto, e as regras da época diziam que o líder e o vice podiam ser vencedores se estivessem separados por até 3 votos, então eles tiveram que dividir o prêmio de melhor ator. Outro empate só aconteceria 37 anos depois, em abril de 1969, com a Katharine Hepburn e a Barbra Streisand. Catherine concorreu por O Leão no Inverno, um drama medieval onde Kate é uma rainha que quer que seu filho mais velho, interpretado por um jovem Anthony Hopkins, suceda ao trono. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, e foi indicado a 7 Oscars. Já Barbra concorreu pelo aclamado musical Funny Girl, Uma Garota Genial, seu primeiro papel nas telonas. Segundo a academia, cada uma das atrizes recebeu exatos 3.030 votos, resultando no empate perfeito. Agora, se você acha isso possível, fala aí pra gente. Acontece que justamente depois da metade da década, surgiu um fenômeno apelidado de invasão britânica, quando artistas de rock e pop do Reino Unido, como Beatles, furaram a bolha continental e levaram sua contracultura para os Estados Unidos, o que obviamente fez também que o cinema estadunidense fosse dominado por filmes britânicos. E como já dissemos, nunca foi novidade o quanto os Estados Unidos se inspiravam nos ingleses. E o filme de Catherine foi uma coprodução entre os Estados Unidos e o Reino Unido, sem falar que aquele clássico sotaque dela super convencia como inglês medieval. Já Barbra era uma queridinha de ninguém menos que o presidente da academia na época, o Gregory Peck. O ator apenas precisou ver Barbra nos teatros para se apaixonar por sua atuação e ajudou em Hollywood, colocando-a como membro da academia do Oscar, quando a atriz sequer tinha feito pelo menos 3 filmes, um dos requisitos nesse tempo. Além disso, Funny Girl foi um musical de sucesso, outra queda do Oscar, o que tornou tudo difícil para as outras indicadas. Basta saber também que quase metade dos filmes lançados nesse período nos Estados Unidos eram britânicos. Não à toa, muitos ícones ingleses das telonas surgiram nessa época, como a Julie Andrews, o Richard Burton. A Meg Smith, por sinal, ganhou um Oscar no ano seguinte a do Catherine, em 70, por Primavera de uma Solteirona, outro filme américo-britânico. Por outro lado, nos anos 60, na era do realismo de pia de cozinha, os musicais soavam mais irreais do que parecem e sem nada a acrescentar. Então, premiar tanto a Catherine quanto a Barbra era de novo um incentivo a essas produções. Tanto que, não ironicamente, como que para reforçar tudo isso, o vencedor de melhor filme do ano de 69 ainda foi um musical britânico, o Oliver, inspirado na obra do Charles Dickens.
Os anos 70, porém, foi a única década que não trouxe nenhuma indicação ao Oscar a Katharine Hepburn, pois nesse período ela preferiu focar nos teatros e televisão. Mas foi aí que ela finalmente apareceu pela primeira e única vez ao evento da Academia. E claro que não para receber um prêmio, mas para entregar um. Kate foi convidada em 1974 a entregar o prêmio Irving D. Thalberg Memorial ao produtor amigo seu Laurence Weingarten, cara que produziu seu clássico com Spencer Tracy, A Costela de Adão, de 1949. A atriz foi introduzida por David Niven como uma verdadeira estrela, então foi aplaudida de pé e brincou, muito feliz por não ouvir alguém dizer "já era hora", e disse estar muito agradecida e comovida, mas acrescentou: "Sou a prova viva de que uma pessoa pode esperar 41 anos para deixar de ser egoísta." Embora pareça uma brincadeira, Katharine foi mais sincera do que parece. Mais de 10 anos após sua última vitória, eis que de novo ela recebeu sua 12ª indicação. E agora, última, por Num Lago Dourado, de 81, com Henry Fonda. O filme foi um sucesso e ficou só atrás de Os Caçadores da Arca Perdida. Sim, um filme sobre 2 velhinhos num drama doméstico só ficou atrás na época de um filme do Indiana Jones. Isso talvez nunca aconteceria hoje. E semelhante ao que ocorreu em Adivinhe que Vem para Jantar, por um infortúnio do destino de novo, aquele foi o último papel de Henry Fonda no cinema, que veio a falecer 2 meses após o evento do Oscar de 82. O filme no fim foi indicado a 10 Oscars, e tanto Katharine quanto Fonda ganharam uma estatueta por melhor atuação. Na era dos filmes de ação, policial, aventura e crimes, e no início do domínio dos blockbusters, veio um longa de sucesso com 2 atores ícones do passado que lembravam Hollywood de um tempo de dramas mais simples. Não é difícil imaginar por que Num Lago Dourado convenceu tanto a Academia. E foi assim que Katharine Hepburn se tornou até hoje, já aos 75 anos, a única pessoa a ter 4 Oscars, todos por melhor atuação. E entender tudo isso não significa insinuar que a atuação dela e das outras atrizes foram medianas ou sequer levadas em conta. Isso é só a prova definitiva de que o Oscar não é sobre quem foi a melhor das indicadas, embora todo ano o evento cause esse tipo de discussão. A Academia surgiu como um encontro de produtores para exaltar e promover o cinema de Hollywood e não como um concurso para validar os seus melhores artistas. Além disso, a Katharine Hepburn quebra com a própria idealização de que o melhor ator é aquele que é super mega versátil. Ela com frequência era acusada de só interpretar a si mesma e de pegar papéis parecidos, coisa que ela nunca negou. Em 1991, ela até contou a um jornalista: "Acho que sou sempre a mesma. Eu tinha uma personalidade muito definida e gostava de materiais que mostrassem essa personalidade." Curiosamente, a única pessoa hoje capaz de igualar o recorde de Katharine é Frances McDormand, atriz que já venceu 3 Oscars principais, e por papéis um tanto parecidos, sem aquelas usuais grandes cenas de explosão dramática. Katharine Hepburn também sabia muito bem como funcionavam as políticas do Oscar. Talvez por isso, como uma forma de revolta, ela nunca deu as caras no evento. "Pra mim, prêmios não são nada. Meu prêmio é meu trabalho." Ela ficou famosa por dizer. Mas havia outro motivo mais particular, como ela mesma confessou em entrevista: "Eu não vou, pois tenho medo de perder. Não aprovo minha atitude e acho que é mesquinho da minha parte." Porém, como também registrado, a atriz declarou: "Parece que do nascimento à morte vivemos uma eterna competição. Reconheço que sempre fui uma competidora por excelência, mas me orgulho de jamais ter feito o jogo sujo, como algumas das minhas colegas. Por isso, não compareci às entregas dos Oscars. Na noite em que não fui candidata, fui aplaudida de pé e confesso que foi o dia mais glorioso da minha vida. Receber o carinho dos meus próprios colegas que, sem inveja, manifestaram-me sua admiração."
Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Este vídeo deveria ter saído sábado passado, um dia antes do Oscar, mas a gente ficou doente, ele acabou ficando também um pouco longo demais, mas fica aí esse especialzinho para entender melhor como funciona a academia, já que todo ano sempre são as mesmas discussões, né? Ah, quem mereceu, quem não mereceu, blá blá blá. E acho que uma prova mais fundamental de que a Catherine não ligava pro Oscar é que ela não menciona o Oscar nenhuma vez nas memórias dela. Ela não estava mesmo nem aí pra cerimônia, pra academia. Ela não fala porque ela mereceu, porque ela não mereceu, e nem dos filmes que ela foi indicada. Então acho que essa é uma grande prova de que ela realmente estava nem aí. E mais ou menos que nessa época se dividia muito entre os atores que queriam se importar e outros que não ligavam muito, né? Porque ela não mereceu, porque ela não mereceu. É isso aí, sócios. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nos sigam nas redes sociais, que é @sociocrônica em todas. E muito obrigado mesmo. Gratidão aos membros, aos apoiadores, a você que curte, compartilha, a você que manda o Pix aqui pro canal. E por fazerem tudo isso continuar sendo possível. É isso aí, muito obrigado novamente e até a próxima, sócios. Tchau!